E aí, gremistada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre dois nomes que surgem aí na pauta do Tricolor. Estou falando de Fabian Balbuena e de Carlos Vinícius, o Vini da Pose. Vou fazer aqui um react com vocês dos dois jogadores. A gente vai falar um pouco sobre essa possibilidade de vir os dois reforços e também um pouco sobre a carreira, né? A gente entender um pouco melhor sobre os números, como que eles atuam. Então já fica aqui, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Tudo isso após a vinheta. Seguinte, surgiu a possibilidade desses dois jogadores virem ao Grêmio, os dois estão livres no mercado. Eu vou começar pelo Fabian Balbuena, né, pela zaga e pela defesa. Vou colocar ele na tela aqui só para ilustrar o rosto. Mas assim, um paraguaio de 33 anos, tem 1,88 de altura. Ele surgiu na pauta do Grêmio, não é de hoje. O Bagé já tinha trazido esse nome recentemente, depois descartou. E no sábado, o Gabardo trouxe novamente essa possibilidade que o Grêmio estava aí buscando o jogador. Hoje o Jeremias Werneck diz que, segundo uma fonte dele, disse exatamente isso sobre o Balbuena. Ele deve vir, né? O Jeremias não crava aí que já tá certo, já tá vindo, mas que essa possibilidade é bem forte, assim, né? Então, a gente aguarda aí os próximos capítulos sobre esse jogador, mas, né, tem essa possibilidade de um zagueiro destro, que é o que o Grêmio busca, mas um zagueiro estrangeiro, né? O Grêmio até então tinha avaliado que não buscaria novos estrangeiros por conta do limite, do número que já tem. Hoje nós temos 11 estrangeiros no plantel, mas agora surge o nome, então, do paraguaio de 33 anos. Ele tem uma grande característica, uma forte característica, que é o jogo de bola aérea. A gente vai ver um pouco isso na sequência, no react que vamos fazer sobre ele. Ele estava, então, agora no Dinamo de Moscou, está livre no mercado, encerrou o seu contrato por lá, então ele deve chegar aí pelo valor do salário, luvas, enfim. Bom, vamos falar um pouco sobre a carreira dele antes da gente fazer o react. Ele iniciou a carreira dele no Cerro Porteño de PF, teve um destaque por lá, e aí em 2013 passou pelo Nacional, foi vice-campeão da Libertadores por lá, depois chegou ao Libertad, e aí ele chega ao Brasil no Corinthians em 2016, tá? E aí ele vai ocupando seu espaço na titularidade da equipe, e em 2017 teve o seu grande destaque no Corinthians, no time paulista, e inclusive esteve na seleção do Brasileirão ao lado dele, Pedro Jeromel. E aí em 2018 ele segue tendo o seu destaque, né, chamando a atenção de outros times, e vai para o West Ham na metade do ano. Depois ele chega ao Dinamo de Moscou em 2021, e deixa a equipe por conta da guerra, né? Ucrânia, Rússia, ele usa aquela questão da FIFA que pode sair para outro time por conta da guerra, e aí ele volta para o Corinthians por empréstimo em 2022. E aí em 2022 o desempenho dele não é tão bom quanto a primeira passagem por aqui, e deixa a equipe então na metade de 2023. E aí pelo Corinthians ele tem 167 jogos, tá? Ele é um jogador de seleção, já disputou 5 edições da Copa América, disputou uma Olimpíada também. É um jogador que tem característica de liderança, capitão de equipe e tudo mais. Então, ele é um jogador que tem uma idade um pouco mais avançada já para o futebol, mas se a gente for pegar os pontos positivos, ele é um grande líder assim, de equipe, o que também falta bastante hoje no nosso time, né? A gente tem o Kahneman, tem o Bright White, daqui a pouco o Marlon também, que se diz um grande gremista e chegou com essa visão de liderança também, mas é sempre importante a gente ter essas figuras aí na equipe. Eu confesso para vocês que não é um nome que eu traria, eu acho que a gente pode seguir dando uma sequência aí para o Gustavo Martins, enfim, mas é aquilo, né? Se vier, a gente vai torcer a favor do jogador. Vamos fazer o react dele agora. Eu peguei alguns vídeos aqui no YouTube para a gente dar uma olhadinha sobre esse jogador, então vamos analisar. Vou colocar aqui na tela então para a gente ver os gols dele. Esse vídeo é um pouquinho mais curto, depois a gente vai ver outros, vamos fazer outros reacts aqui, mas esse aqui são de gols, tá? Como eu falei para vocês, a característica forte no jogo aéreo, né? Sempre bem posicionado. Ele é bom no jogo aéreo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Umas cabeçadas ali que não tem defesa para o goleiro, né, gente? Não tem defesa para o goleiro, então uma característica muito forte dele, a gente conseguiu perceber nos gols. Agora a gente também vai ver lances de defesa, por óbvio, né? Até porque é um zagueiro. Vamos colocar na tela aqui outro vídeo dele, esse do canal lá,
FM Productions. Mas, mais uma vez ali, né, ele também fazendo gols de cabeça ali pelo West Ham. Vocês podem ver que ele tá sempre bem posicionado, assim, né? Ali ele nem pensou muito, ó. Só tocou na bola e foi. É um jogador realmente muito habilidoso ali. Ali ele nem faz de cabeça, ali ele faz o gol. Olha só. Olha esse gol dele, um gol meio de peixinho, né? Então, assim, gente, ele é muito bom com a bola aérea e hoje a gente tem o Gustavo Martins que faz essa função, até por isso que eu falei que eu fico com um pouco de receio da gente daqui a pouco começar a cortar um pouco o jogador, porque ele tem muito para se desenvolver, mas o Balbuena faz essa função, tá? Ali provavelmente agora uma defesa dele, baita defesa, ele, como eu disse, ele também defende muito bem com a bola no chão, assim, né? A bola no pé. E aí, olha, lances até bem parecidos esses dois últimos aí, né? Mas ele tá sempre bem posicionado, ele também se adianta bastante nessas bolas que os jogadores tentam jogar um pouco mais de longe, assim, ele também tem sempre bem posicionado para se adiantar em relação ao jogador adversário, né? Ele tem uma boa visão de jogo, o Fabião Balbuena ali, mais uma vez, a gente consegue ver, ó, ele sempre bem posicionado, assim, um pouco, apesar da idade também, olha ali, essa aí ele é um gol dele, essa aí, né? Foi uma defesa, mas ficou de dentro do gol, a bola do adversário. Então, ele é um jogador que se posiciona muito bem, e apesar da idade, ele também tem uma condição física boa, tá? Vamos falar agora de Carlos Vinícius. Vou colocar ele aqui na tela, o Vini da pose, né? Vou colocar ele aí fazendo a pose para vocês. Ele que também está livre no mercado, saiu do Fulham agora, deixou lá, não renovou. Centroavante de 30 anos, natural do Maranhão, é um jogador alto, 1,90 de altura, e ele não está no seu melhor momento da carreira, tá? Bem pelo contrário, a gente vai avançar um pouco mais sobre isso, mas é a mesma situação, tá? O Grêmio busca ele por ser uma opção aí ao Arezzo, que deixou o Grêmio busca essa reposição para ser centroavante. Não é a primeira vez que o Grêmio avalia esse nome e agora volta então à pauta do Grêmio. Esteve nas categorias de base do Santos em 2012, tá? Foi lá que ele começou, depois também foi para o Palmeiras. Detalhe importante, tá? O Carlos Vinícius era zagueiro nessa época, bem no início da sua carreira. Ele era zagueiro, mas não se dava muito bem ali nessa posição e foi convencido então a ser centroavante, né? Atuar lá no ataque. E aí sim ele se encaixou, aí ele deu certo e foi revelado então pelo Caldense de Minas em 2016, passou também pelo Grêmio Anápolis, e aí em 2018 foi para Portugal para disputar a segunda divisão pelo Real Sport. Ele já estreou com gol e lá ele teve 20 gols em 39 partidas, tá? Aí ele começa a ter o seu maior destaque na carreira e são muitos gols, né? Depois ele foi para o Napoli, né? De lá ele foi emprestado para o Rio Ave, também de Portugal. Lá ele marcou 14 gols em 20 jogos. Depois passou pelo Mônaco, ajudou a evitar então o rebaixamento do time. Em 2018 chegou ao Benfica. Aí sim, teve 24 gols, 10 assistências em 47 jogos, tá? Depois foi para o Tottenham, teve bons números lá, mas não foi comprado. Chega também na Holanda, e aí em 2022 vai ao Fulham. Não se destaca muito lá e vai para o Galatasaray por empréstimo. Retorna ao Fulham. Assim, gente, é uma passagem muito forte pela Europa, né? Aqui no Brasil não tem tanta experiência, teria essa questão de se adaptar ao futebol brasileiro, retornar para o Brasil, enfim. Agora a gente chega num ponto bem negativo do Carlos Vinícius, tá? O último gol dele foi 17 de março do ano passado, tá? 17 de março de 2024. Então faz mais de um ano que ele não marca um gol. Quando ele ainda estava no Galatasaray, tá? Ele volta daí pro Fulham e tal. E aí, desde dezembro, ele disputou apenas 4 jogos. 4 jogos. Só que não foram 4 jogos inteiros, tá? Somando esses 4 jogos, ele tem 34 minutos. Então, além de retornar para o Brasil, ter que se adaptar ao futebol brasileiro, toda essa questão que a gente já sabe, ele também, na verdade, tem que voltar a atuar, porque ele não estava atuando, né? Ele não tinha uma sequência. E então, é um ponto bem preocupante do Carlos Vinícius, tá? Vamos para o react do Carlos Vinícius agora, então vou colocar na tela alguns vídeos dele. Bom, vamos lá. Peguei até aqui um vídeo um compilado de um canal do Corinthians, né? Porque também teve essa possibilidade do Corinthians trazer o jogador. No ano passado, o Palmeiras também quis ele, enfim. Mas aí um compilado do Carlos Vinícius, tá? Gente, o Carlos Vinícius é um jogador que seria
aquele nível de centroavante que o Grêmio gostaria, né? Que tem uma característica um pouco diferente do Bright White, enfim, que tinha do Arezzo, e é um jogador que vai se apresentar mais na área. Ele é um jogador mais fixo da área, vai ali, ó, como vocês podem ver, ele tá sempre esperando a bola. Ele vai estar sempre ali esperando a bola, dificilmente ele vai sair dali. Então, é aquele jogador que vai estar fixo, vai estar esperando a bola, que quando avançar os pontos, enfim, quando o time avançar, ele vai estar lá esperando essa bola para conseguir fazer o gol. O que é importante, né? A gente tem visto muitas jogadas do Grêmio em que chega lá na frente e não tem ninguém, né? É um jogador que consegue avançar, chega sozinho, não tem uma companhia ali para fazer o gol. E aí a gente tem essa possibilidade do Carlos Vinícius ali, ó, mais uma vez, estava posicionado na área ou perto dela, sempre já esperando, aguardando a bola para fazer o gol. Mais uma vez, também gols de pênaltis, a gente está assistindo aí, é um bom batedor de pênaltis. Ali conseguiu roubar a bola, não estava exatamente na área, mas estava nessa linha ali, junto já com os defensores do time rival, buscou a bola, conseguiu fazer o gol, mais uma vez posicionado ali também. Então, essa característica, sim, é importante, tá? Apesar das controvérsias ao Vini da Pose, apesar das suas limitações, apesar do que eu estou pontuando aqui, que ele teria que se readaptar ao futebol brasileiro e ao futebol como um todo, porque tem atuado muito pouco, essa característica é uma característica diferente e importante para o nosso time. Ele, ó, só esperou para cabecear a bola e fazer o gol. Então, isso é bem interessante, tá? Vocês estão vendo aí os lances dele, ó. Não é um grande destaque dele, tá? Mas ele faz gols de cabeça ali, não é o grande ponto positivo do jogador, mas também pode fazer. Claro, ele atua melhor com os pés, tá? Vocês conseguem, inclusive, perceber bastante que a maioria dos lances dele são com a bola no chão, né? Não são tanto com cabeceio, enfim. Mas ali, ó, dribles, então é bom de drible também. Esse é o Carlos Vinícius, o Vini da Pose, que a minha preocupação fica aqui em relação aos números recentes da carreira dele, né? Que não empolgam muito e, pelo contrário, preocupam. Mas é um jogador aí interessante. O Vini da Pose, ó, mais uma vez também chegando ali bem posicionado. Mesma coisa que eu falei do Fábio Balbuena, né? Um jogador que tá sempre bem posicionado. Esse é o Vini da Pose. Bom, então fica aqui, né? O react dos jogadores, alguns pontos, falamos sobre a carreira deles. E agora eu quero saber a tua opinião. Traria os dois? Não traria? O que tu acha sobre isso? Lembrando, né, esses dois investimentos não devem ser feitos junto ao Marcelo Marques, tá? Isso é uma avaliação da direção atual, que buscou esses nomes, mas essa semana a gente deve ter aí aquela reunião do Marcelo com a direção, porque ele pretende já investir nessa janela para ajudar o Grêmio. Deixa o like, te inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu volto em breve.